Olá, gente! Aqui é a minha promessa para vocês de fazer uma linha do tempo. Tudo bem que não tá uma linha do tempo muito reta, mas o importante é que vocês entendam o que eu tenho para dizer. Se vocês viram os vídeos anteriores, vai ser muito bom, que vai ser uma espécie de resumo. Se não viram, eu sugiro que vejam. Se não der tempo de ver, venham comigo, que pelo menos alguma coisinha vocês vão entender. Espero. Primeiro de tudo, acontece uma norma. Vou botar um coração para vocês decorarem, que é guardar no coração. Primeiro a gente tem uma norma. A norma é o quê? Uma previsão legal. Então, lá no Código Penal, nós vamos ter alguma conduta que será considerada típica. Ok, tem lá uma conduta. Um exemplo, matar alguém. Matar alguém está lá no Código de Processo, no Código Penal, como conduta que não deve ser cometida. E aí vai ter lá uma pena, uma sanção, caso a pessoa cometa essa conduta. Aí acontece o fato, ou seja, houve uma equivalência entre o que estava previsto na norma e o fato, a conduta que a pessoa cometeu. Eu vou dizer então que a conduta que essa pessoa cometeu foi típica. Aí nesse ínterim aqui eu vou ter um inquérito policial. Lá a autoridade policial vai investigar o que essa pessoa fez, né? Vai ver qual foi a conduta, como foi que tudo aconteceu. Vai pegar todo esse inquérito, que geralmente tem um relatório enorme. O relatório é o resumo do inquérito, que geralmente é muito grande. E isso vai ser recebido. Se for recebido, a gente vai chamar de denúncia. E aqui dentro de denúncia, lembrando que nós estudamos lá todas as possibilidades, né? Quando é que essa denúncia vai ser considerada como apta, os requisitos, as condições da ação, tudo que deve ser analisado para que haja o recebimento da denúncia. Então nós vimos lá também as hipóteses de recebimento, de rejeição, mas aqui nesse caso vamos dizer que o juiz recebeu a denúncia. Falou, tem indícios mínimos aqui de autoria e materialidade, está tudo ok, estão presentes as condições da ação, os pressupostos processuais, e está tudo ok aqui com essa denúncia. Então eu vou mandar citar o réu. Citação, nós vimos muitas aulas sobre a citação, e lá na citação nós dissemos que a regra é que essa citação seja pessoal. Vimos que o principal efeito da citação é que começa a haver uma triangularização do processo, onde nós temos o juiz, Ministério Público e a parte, ou seja, essa parte aqui, esse réu, começa a fazer parte do processo. Ele começa a ficar ciente. Vimos também que a citação é a chamada do réu ao processo, além da ciência, a chamada para que ele se defenda. E aí, acontecendo tudo certo nessa citação, vai haver a resposta à acusação, que é o réu dizendo o que foi que aconteceu, falando, eita, o coração era embaixo, eu fiz em cima, oh meu Deus, vai não tem nada não. O réu, então, vai ser chamado ao processo, não é? E a resposta à acusação é o réu respondendo, é o réu dizendo seu primeiro ato de defesa. E vimos, inclusive, que nessa resposta à acusação, o réu pode alegar que não foram observados, que o juiz não observou requisitos aqui de recebimento dessa denúncia. E aí, diante disso, diante da resposta, o juiz pode absolver sumariamente o réu, se ele entender que está claro, que está evidente que ele deve absolver o réu. Vimos também que uma outra possibilidade é uma reanálise, que é exatamente isso que eu falei. Reanalisar que os requisitos aqui para o recebimento da denúncia não foram observados. Outra possibilidade e mais comum é que o juiz marque a audiência de instrução e julgamento. Pronto, vamos aqui para a audiência de instrução e julgamento. Essa está mais perto da gente, né? Essa não vai ser tão resumo assim, porque não vai ser tão resumo, não vai ser, vocês não vão relembrar tanto porque está muito pertinho. Audiência de instrução e julgamento. E dentro da audiência de instrução e julgamento, nós vimos a ordem que tudo vai acontecer e vimos que a dinâmica se divide em atos de instrução e os outros atos processuais, outros atos da audiência. Qual vai ser a regra? A ordem, primeiro a declaração do ofendido, V,
é a vítima. Primeiro é a vítima falando. Vimos que essa vítima pode ser conduzida coercitivamente, né? Assim, se fosse em justa causa. Depois da vítima, vamos ter as testemunhas. Testemunhas também podem ser conduzidas coercitivamente. E mais, têm a obrigação de falar a verdade. Não podem ficar silentes e têm que falar a verdade. Não podem mentir também. Vimos que aqui, no procedimento comum ordinário, são 8 testemunhas para cada. Não foi assim? Vimos isso. Ok. Depois do depoimento das testemunhas, nós temos os peritos. Os peritos vão esclarecer. Esclarecimento de peritos. PTV. Os peritos vão esclarecer. Vimos que o esclarecimento de peritos deve ser a requerimento. O juiz não pode de ofício pedir. E o que foi mais que nós vimos? Que esse requerimento deve ser feito com 10 dias de antecedência. Ok. Depois do esclarecimento de peritos, vamos ter a acareação. Acareação. VTPA. Acareação é o que? Se houver divergência aqui no depoimento das testemunhas, bota uma na frente da outra para ver o que foi que aconteceu, ok? Depois da acareação vamos ter o R, reconhecimento de pessoas. Vimos como é que é feito o reconhecimento, pessoas com a mesma característica física, para não induzir a vítima a erro. Por último, dentro dos atos instrutórios, na audiência de instrução e julgamento, nós vamos ter o interrogatório do réu. Então, formou VT-PARI, para vocês lembrarem, para vocês decorarem, guardarem no coração. Interrogatório do réu. Vimos que esse réu não é obrigado a sequer comparecer ao interrogatório, porque se trata de uma defesa pessoal e, portanto, irrenunciável. Ok, finalizamos os de instrução. Aí vamos ter as diligências. Sobre as diligências, o que a gente viu? Elas podem acontecer ou não. Vimos que o juiz pode pedir de ofício diligência, ou as partes podem pedir. E por último, mas não menos importante, temos as alegações finais. As alegações finais nós vimos que está diretamente relacionada à diligência. Se houver diligência, elas vão ser orais e vai ter o prazo de 20 minutos, prorrogável por mais 10. Primeiro a acusação vai falar e depois a defesa. Isso se houver diligência. E se não houver diligência, como é que vai acontecer? Elas vão ser escritas e elas vão ser obrigatórias. Se por acaso a defesa não apresentar, o juiz vai notificar o réu. Se ainda assim não apresentar, vai chamar um defensor público. Se o defensor público ainda assim não apresentar as alegações finais, vai encaminhar para a Defensoria Pública da União. Ok. Depois das alegações finais, teremos a sentença, que é a decisão do juiz. Sobre sentença, nós sabemos que é um tipo de decisão que tem caráter decisório e, além disso, ela põe fim a uma fase processual. Significa que essa fase processual que começou aqui no cometimento do fato, seguiu na denúncia e por aí finalizou aqui com a sentença. É o final dessa fase processual que nós estudamos aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da didática e que dê tudo certo aí com os objetivos de vocês, as provas, o que for. Finalizado isso, vamos começar então, a partir dos próximos vídeos, os próximos procedimentos, que são sumário e sumaríssimo, muito menores do que o procedimento comum ordinário, mas como eu tinha dito antes, isso aqui é um barema e os outros serão comparativos. Muito obrigada e até a próxima.